Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística aplicada. Eu sou o professor Gilberto Matos e vou apresentar a vocês, dar continuidade à aula sobre teste de hipótese com o uso do valor P, ok? Então, se vocês gostarem da aula, dê um like, tá, na nossa apresentação e pode se inscrever também, faça o convite para se inscrever também no canal, para prestigiar o nosso trabalho, ok? Bom, a aula de agora, desse momento, na verdade é uma sequência, é uma continuação de alguns problemas que a gente pode resolver através de teste de hipótese utilizando o valor P. A solução eu vou apresentar primeiramente uma solução manual, ok? Depois vou apresentar uma solução passo a passo usando o R, fazendo cálculos passo a passo e finalmente usando uma função do R, ok? Então será dessa forma a nossa apresentação. Bom, na aula passada a gente viu o exemplo 2, para o teste bilateral utilizando o valor P. E agora a gente vai ver um problema que é chamado de problema do combate à violência. Tá? Então vamos ver do que trata esse problema. Bom, esse problema, em linhas gerais, trata do seguinte: existe uma preocupação com a violência de tal forma que são considerados dias violentos aqueles dias em que há 12 ou mais ocorrências, tá? De ocorrências de problemas de violência, mas são considerados dias muito violentos quando tem pelo menos 12 ocorrências, ok? Então, historicamente, há 60% dos dias, em 60% dos dias, ocorrem, eles são do tipo dias violentos, que ocorre pelo menos 12 ocorrências. Então, preocupado com isso, tá, foi implantado um plano emergencial de combate à violência, tá? E aí, depois de implantar esse plano emergencial de combate à violência, foi realizado um estudo, onde foi coletada uma amostra de 30 dias, tá? Foram observados 30 dias. Nesses 30 dias observou-se o número de ocorrências policiais, tá, em cada dia nessa cidade. E aí os seguintes resultados foram obtidos. Então, no primeiro dia ocorreram 7 ocorrências policiais, tá? No segundo dia 11 ocorrências policiais, terceiro dia 8 e assim por diante. No 30º dia ocorreram 10 ocorrências policiais, ok? O fato é que, para ser considerado um dia violento, nós temos essa característica de pelo menos 12 ocorrências, Então, no primeiro dia, como ocorreu 7, então isso aqui não é considerado um dia violento. Então, eu posso imaginar, pensar já numa dicotomização, em que, por exemplo, uma distribuição Bernoulli para representar o fenômeno na população, e aí seria 0, A ocorrência dessa observação seria 0. Seria não ocorrência de dia violento. No segundo dia ocorreram 11 ocorrências policiais. Então também não é um dia violento. Então seria um 0 aqui. E assim por diante, Nesse dia em particular ocorreram 14 ocorrências policiais, de tal forma que é considerado um dia violento. Então aqui seria 1, 1 seria o sucesso representando ocorrência de um dia violento. Este dia aqui foi violento, então seria 1, tá? Então a gente já está aqui imaginando que estamos diante de um estudo, de um fenômeno que a população pode ser representada por uma distribuição Bernoulli, onde 1 é se ocorre o dia ele é violento e 0 caso contrário, o dia não é violento. Uma probabilidade P de sucesso, que é a proporção de dias violentos, ok? Probabilidade do dia ser violento, tá? Então, baseado nessa amostra, teste a hipótese de que o plano emergencial surtiu efeito utilizando o valor P, Item B.
para quais níveis de significância pode-se chegar à conclusão de que o plano emergencial surtiu efeito positivo? Se é que pode-se chegar a esta conclusão, né? Se a gente rejeita a hipótese de que o surtiu efeito, né? De que não surtiu, na verdade, a gente vai montar ainda, construir esse problema no contexto de um teste de hipótese. Já adianto que a hipótese nula vai ser uma hipótese de nulidade, no sentido de dizer que o programa, né, o plano emergencial de combate à violência não surtiu efeito, contra uma alternativa de que surtiu efeito, né? Mas como é que a gente pode pensar nessa alternativa de surtir efeito? Bom, em geral, comumente, 60% dos dias são violentos, ok? Então, se o plano emergencial surtiu efeito, nós pensamos que a proporção de dias violentos deve o quê? Aumentar, diminuir ou ser diferente? Bom, é mais razoável a gente pensar que a proporção de dias violentos diminuiu, então vai ser menor do que 60%. Então a gente já está aqui num contexto de um teste de hipótese do tipo unilateral à esquerda, ok? Então, no item C a gente recodifica de forma adequada os dados acima e testa a hipótese de interesse utilizando o software de maneira passo a passo e usando uma função específica, tá? Então é o que a gente vai ver daqui por diante. Então, como a gente já estava dizendo, a gente precisa construir as nossas hipóteses, né? Construir o teste de hipótese. A hipótese alternativa não, a hipótese nula é de que a proporção de dias violentos é igual a 60%, que no momento era de 60%, por padrão é 60%. A hipótese alternativa, a gente quer verificar se surtiu efeito, né? O plano emergencial surtiu efeito. Então, será que a proporção de dias violentos diminuiu? Então, o diminuiu é uma desigualdade estrita, né? Não envolve na desigualdade não envolve igualdade, então vem diretamente para a hipótese alternativa, o menor, né? Proporção de dias violentos diminuiu, é menor do que 60%. Se na minha hipótese de investigação envolvesse uma desigualdade não estrita, ou seja, com uma certa igualdade aqui, né, possibilitando igualdade, tá? Então a hipótese viria para a hipótese nula e o complementar, ou seja, o maior viria para a hipótese alternativa, tá? Mas no caso, a hipótese de investigação não envolve igualdade, então ela vem diretamente para a hipótese alternativa, ok? Bom, entendendo o problema e pensando em qual estatística de teste utilizar, bom, a gente está com o parâmetro proporção populacional, né? A proporção. Então, um estimador, que é uma estatística especial para fazer inferências sobre um parâmetro adequado aqui, é a proporção amostral, tá? É a proporção amostral, P barra, que a gente chama, tá? Bom, então, a proporção amostral, a gente vai ter que precisar saber qual a distribuição de probabilidade dela para calcular as probabilidades, né, no teste de hipótese. Por exemplo, o valor P, que é a probabilidade de observar valores mais extremos do que a estatística observada na amostra, supondo que H0 é verdadeiro. Essa é a definição de valor P. Bom, para calcular a probabilidade no caso da proporção amostral, a gente pode utilizar, por exemplo, a aplicação do teorema central do limite, que diz o seguinte: se a amostra é suficientemente grande, no nosso caso são 30 dias, foram observados 30 dias, então é razoável a gente aproximar a distribuição da proporção amostral por uma normal, pelo teorema central do limite. Ora, normal ela é definida por dois parâmetros, a média μ e a variância σ2. Somente conhecendo esses dois parâmetros a gente consegue calcular probabilidades, trabalhando com a distribuição normal. Bom, mas qual vai ser a média da proporção amostral? Bom, pelo teorema central do limite é igual a P, que é a probabilidade de sucesso
lá da Bernoulli, que representa a distribuição populacional, tá? Mas qual o P? Ó, se a gente está no teste de hipótese, então a gente pega o P estabelecido pela hipótese nula, P igual a 0,60, tá? Então é 0,60. Essa aqui é a média da distribuição normal. E a variância, pelo teorema central do limite, é σ2 sobre n. Só que σ2 é a variância da população, de fato, é a variância da Bernoulli, né? Que representa o comportamento da variável na população. A variância na população, sendo Bernoulli, é P que multiplica o menos P. Mas qual o valor de P? Vai ser o P que está sob H0, supondo sendo verdadeiro P igual a 0,60. Então é P, né, 0,60 vezes 1 menos P, 0,40, ok? Dividido por N. N, a gente observou 30 dias, 30, tá? Então, essa é a variância da normal, tá? De fato, a gente pode pensar, representar que isso aqui é o desvio padrão ao quadrado. O desvio padrão ao quadrado é uma variância, ok? Bom, mas no caso aqui a gente pensa como erro padrão da estatística ou do estimador P barra da proporção amostral, o erro padrão da proporção amostral dividido por N, sendo que erro padrão é o desvio padrão da estatística proporção amostral. E aqui a gente tem variância, então pega o desvio padrão da proporção amostral ao quadrado, que o desvio padrão da proporção amostral nada mais é do que o erro padrão da proporção amostral, onde o erro padrão da proporção amostral é igual a raiz, né? A raiz, erro padrão, peço desculpas, aqui não tem aqui dividido por N, ok? Não tem dividido por N, ali já é o variância da Bernoulli, P1 menos P dividido por N, já é o desvio padrão, a variância da proporção amostral. Então, tirando a raiz, eu tenho o erro padrão, ok? Então, não é dividido por N. Então, é o erro padrão, que é o desvio padrão da proporção amostral ao quadrado, ok? E aí, o erro padrão é a raiz disso, tá? Que vai ser o quê? A raiz de P0, que multiplica 1 menos P0, dividido por N, a raiz disso tudo. Então, esse é o erro padrão, tá, que a gente utiliza para efeito de padronização da variável normal, né, que é a proporção amostral. Na hora de calcular o valor P, a gente vai padronizar, utilizando que média? Essa média, que é dada por P0, que é a proporção atribuída por hipótese nula, tá? Que é 0,60, e a variância P1 menos P sobre N. Logo, essa variância é o erro padrão ao quadrado. Quem é erro padrão da proporção amostral? É o desvio padrão da proporção amostral, da estatística proporção amostral. Logo, o erro padrão é a raiz da variância, né? Porque isso tudo aqui é a variância. Tirou a raiz, então a raiz de P0 menos P0 sobre N. Raiz disso tudo, desse quociente. Calculando esse erro padrão, para este exemplo particular, nós temos raiz de 0,6 vezes 0,4 dividido por 30 será 0,089. 0,089.
0,89. Então, esse é o erro padrão, ou seja, o desvio padrão da proporção amostral nesse exemplo, que a gente vai utilizar para padronizar no momento de calcular o valor P, ok? Bom, como é um teste unilateral à esquerda, a ideia é a seguinte, né? A gente tem uma distribuição normal, né, para a proporção amostral, e aí a gente então pode representar essa distribuição normal desta forma. Por hipótese, estamos supondo que a proporção, a probabilidade de sucesso é de 60%, 0,60. O fato é que, se a gente verificar nesse conjunto de dados aqui, a quantidade de sucesso, por exemplo, 7 ocorrências policiais, não é um dia violento, então é 0. 11 também não é violento, é 0. E aqui chega aqui, 14 é violento, então é 1. E assim por diante, 14 é violento, é 1. 12, pelo menos 12, inclui o 12, então aqui é 1. Né? Sucesso, foi um dia violento, e assim por diante. Fazendo essa contagem de zeros e uns, a gente vai observar que tem 10 dias, 10 dias violentos, 10 dias violentos de sucesso. Tá? Então, 10 dias ocorre que a proporção de dias violentos observada na amostra, que eu chamo de P/OBS, de observação, né, de observado, vai ser 10 dias sobre um total de 30 dias. 30 dias observados. E aí isso aqui, né, é igual a 10, 1/3, né, que é 0,33%, né? Então, 33%, né, de dias violentos. Então, aparentemente, parece que diminuiu, né? Parece que ao invés de 60% de dias violentos, parece que diminuiu para 33%. É menor do que 60% de dias violentos, já que a proporção observada na amostra, tá, foi 33%. Mas a gente não sabe se esse valor ocorreu devido ao acaso, né, porque a amostra é aleatória. Pode ser que a verdadeira média continue sendo 60% e 33% ocorreu simplesmente, meramente devido ao acaso. Se isso acontece meramente devido ao acaso, então, digamos, o 33% estará por aqui e uma probabilidade de valor mais extremo do que 33% vai pegar uma área sobre a curva, aqui assim, né, grande. Então, a probabilidade do acaso, né, de observar um valor mais extremo do que 33%, mais extremo seria menor do que 33%. Então, essa probabilidade do acaso, de observar um valor menor que 60% devido ao acaso, ela é grande, seria grande, e evidenciando que é razoável não rejeitar a hipótese nula, que a proporção de dias violentos não diminuiu, e sim manteve-se em 60%. Por outro lado, se esse 33% vier de uma população onde a proporção de dias violentos é menor, diminuiu, né, é menor do que 60%, a gente pode observar, por exemplo, 0,33 aqui, né, neste ponto, e mais extremo do que esse valor observado seria o intervalo de 0,33 para menos infinito, e a probabilidade seria uma área aqui assim, né? Seria essa área. E se esse 0,33 estiver bem distante de 60%, essa área aqui tende a ser muito pequena, né? E aí, ou é evidência de ou está ocorrendo devido ser um evento raro, né? Sendo que ainda a proporção de sucesso é 60%, e aí seria um evento raro, ou é mais evidente dizer que essa proporção de 33% vem de uma população onde a verdadeira proporção de dias violentos diminuiu, é menor do que 60%. Então, ou é um evento raro, ou é mais evidente de que veio de uma população com proporção menor do que 60%, diminuiu, certo? E aí, essa probabilidade de valor mais extremo
tá, do que o observado, dado que a verdadeira média é 60%, é o alfa chapéu, né? Se essa probabilidade for pequena, ou é porque 33% vem de uma população que é 60% e era ocorreu devido ser evento raro, ou é mais evidente de que diminuiu. Essa é a ideia, tá? O que é mais razoável dizer que valor P pequeno, suficientemente pequeno, nós devemos rejeitar a hipótese nula. É mais provável de que a verdadeira proporção de sucesso é menor do que 60%. Então, como calcular esse alfa chapéu? Tá? O alfa chapéu é o valor P, né, que a gente trabalha. Valor P vai ser a probabilidade da estatística de testes assumir valores mais extremos do que a observada na amostra. No caso aqui a gente está trabalhando com a proporção amostral, este aqui é o estimador ou estatística, menor do que a proporção observada na amostra, o PUBS, que está aqui de 33%, dado que a verdadeira média está em H0, que é a hipótese nula, dado que P é igual a 60%. Se essa probabilidade for grande, é mais razoável dizer que a proporção observada na amostra ocorreu meramente devido ao acaso, menor do que 60%, meramente devido ao acaso. Se for pequena, é mais evidente que a verdadeira proporção é menor do que 60%, porque ou seria um evento raro, 33%, ou seria mais razoável que a proporção verdadeira diminuiu. É menor do que 60%. Então a gente vai calcular essa probabilidade aqui, o valor P. Ora, proporção amostral tem que distribuição para calcular a probabilidade? Essa distribuição normal com média 0,60 e variância dada pelo erro padrão da proporção amostral ao quadrado. Mas quem é o erro padrão da proporção amostral? É 0,089. Então a gente vai utilizar essas informações, ok? Então, alfa chapéu, valor P é igual à probabilidade da proporção amostral ser menor do que a proporção observada na amostra, 0,33, dado que a verdadeira média, proporção é 0,60. Ok? Bom, proporção amostral tem distribuição normal, portanto, se eu for calcular manualmente, eu preciso padronizar. Então, a proporção amostral se transforma na variável normal padrão, a variável z, menor, e padronizar significa pegar o quantil da escala original, 33%, subtrair da média, que é P, sobre H0, 0,60, dividir pelo desvio padrão de quem? Da minha estatística. Quem é a estatística? Proporção amostral. Mas qual é o desvio padrão da proporção amostral? É a nossa conhecida erro padrão, é o nosso conhecido erro padrão da proporção amostral. E quem é o erro padrão da proporção amostral? Como eu mostrei inicialmente, tá? Aqui é a variância, então erro padrão ao quadrado, tirando a raiz eu tenho o erro padrão, que é 0,089. No caso de teste de proporção, o erro padrão é a raiz de P0, 1 menos P0 sobre N, que deu 0,089. 0,089. Feito esse cálculo, eu tenho uma probabilidade da normal padrão assumir valores menores do que, vou fazer o cálculo aqui, 0,33 menos 0,6 dividido por 0,089. Menos 3,03. Menos 3,03.
3. Essa probabilidade, eu tenho uma tabela da normal padrão, ela me dá um valor direto, né? Porque a tabela que eu tenho é a probabilidade acumulada de um ponto para menos infinito. Então, z menor do que menos 3, menor do que menos 3 é desse ponto para menos infinito, essa probabilidade acumulada. Eu vou na tabela, então, menos 303, aqui está o lado positivo da tabela. Veja que aqui tem probabilidade z menor do que zzinho, quantio padronizado, menos 303, está na segunda parte da tabela. E aí eu tenho aqui menos 3,0, primeira decimal 0, aí a primeira coluna é do 0, 1, 2, 3. Essa coluna aqui corresponde à segunda decimal 3, veja aqui acima, 0,03, segunda decimal 3. Então a primeira decimal é 0, e a segunda decimal é nessa coluna aqui. Então essa probabilidade corresponde a 0,0012. 0,0012. Isso corresponde a 0,12%. Tá? Ora, pessoal, o valor P igual a 0,0012 é um valor P pequeno, né? Então, com pouca probabilidade, se a verdadeira média é 0,60, com pouca probabilidade a gente observa valores mais extremos do que o 0,33, menores do que 0,33. Com pouca probabilidade você observa esse valor para menos, né? Se a verdadeira média é 60%. Então, o 0,33 ocorreu de maneira rara, porque valores abaixo aqui nessa cauda inferior são raros, tá? Ou é mais provável que a verdadeira proporção diminuiu, é menor do que 0,60, tá? Então, mas o quão pequeno podemos dizer que 0,012 é pequeno, né? Se ele for menor, por exemplo, do que um certo alfa, onde alfa é o nível de significância do teste. E o que é um nível de significância do teste? É a probabilidade de cometer o erro tipo 1, que é o erro de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. É a probabilidade de cometer esse tipo de erro. Tá? Então, fixando um nível de significância, por exemplo, de 5%, que é o 0,05, isso aqui é um erro relativamente pequeno. Só que o valor P ele é menor do que esse erro. Tá? Essa probabilidade de cometer o erro tipo 1, nível de significância. Então, 0,012, tá? Ocorre com menor probabilidade do que o nível de significância de 5%, indicando que o valor P é suficientemente pequeno. Ele é relativamente pequeno, de tal forma que valor P pequeno indica, tá? Indica a rejeição da hipótese nula para todo alfa, de tal forma que o valor P seja menor do que o alfa. Então nós devemos rejeitar a hipótese nula. Por quê? Porque o valor P ele é considerado pequeno. Considerado pequeno em relação a quem? Em relação a alfa. Tá? Mas veja que, mesmo que eu coloque aqui um alfa de 0,01, tá? Que seria 1%, né? 0,12% ainda é menor do que alfa. Então ele é suficientemente pequeno para poder a gente considerar a rejeição da hipótese nula. Tá? Então a decisão é de que realmente os 33%, tá? Estatisticamente os dados evidenciam de que a verdadeira média diminuiu, é menor do que 60%. De tal forma, então, que a gente pode dizer que existe evidência estatística para dizer que o plano emergencial de combate à violência surtiu efeito. Tá? Diminuiu de 60% para um valor menor. E estimativamente, fazendo uma estimativa, em torno de 33%. A gente pode até construir intervalo de confiança para a proporção de dias violentos.
né? Mas uma estimativa pontual seria 33% dos dias seriam violentos, ok? Bom, feito isso, a gente vai fazer os cálculos agora do teste de hipótese, do valor P, tá? Através de códigos do R, tá? Primeiro passo a passo e depois usando uma função específica do R, tá? Então eu vou começar aqui. Eu sempre gosto de verificar, checar a pasta que eu estou trabalhando, então eu uso aqui esse comando getwd, tá? Então é só para, então realmente eu verifico aqui que está dentro da pasta que eu estou, a pasta atual, para ver se o meu banco de dados está dentro da pasta de trabalho que o R está considerando nesse momento. E aí a gente tem aqui se a leitura do pacote readxl, né, que é para fazer uma leitura da base de dados no formato Excel, se o pacote readxl não estiver instalado, não conseguir carregar, então instale o pacote, né, o readxl. E aí ele só faz a instalação caso não esteja instalado já, né? E aí eu faço a chamada do pacote library readxl para eu poder fazer a leitura, tá, do meu arquivo, porque nesse exemplo eu deixei salvo aqui, ó, no Excel. Então tem aqui uma pasta, né, com esse nome aqui, 05 exemplo 3 dados, e aí tem a coluna número de ocorrências, né, ocorrências de ocorrências policiais, ok? Então a gente vê no primeiro dia 7 ocorrências, no segundo 11 ocorrências e assim por diante, no último dia 10 ocorrências. Isso está de acordo com o que está aqui no slide, 10 ocorrências, tá? Então a gente vai fazer a leitura dessa base de dados usando o comando, né, read_xlsx, o nome do arquivo, tá, .xlsx, tá, extensão Excel. Então a gente faz essa leitura. Às vezes, pessoal, dá algum erro nessa leitura devido, se você tiver com a base de dados trabalhando numa pasta que esteja num caminho muito longo até chegar à base de dados ou no código R. E aí às vezes dá um erro, de maneira que você tem que trabalhar em pastas menos compridas, né? Em pastas menores, em caminhos mais curtos, ok? Então foi feita aqui a leitura dos dados, né? E aí eu vou verificar a estrutura desses dados. Veja que quando eu fiz a leitura do Excel, da base de dados Excel, ele trouxe um objeto chamado table, tá? Que nada mais é do que um data frame com características especiais que é bastante utilizada aí em ciência de dados, tá certo? E aí facilita algumas coisas aí no trabalho dos cientistas de dados, tá? Digamos que seja um data frame específico, especializado, tá bom? Então aqui, por exemplo, quando a gente requer os dados, data, tá? Como ele é um table, ele dá, por exemplo, a informação direta aqui de quantas observações nós temos, que são 30, né? E quantas variáveis, que é número de ocorrências. Qual é a variável, que é número de ocorrências, e que tipo de variável ela é. No caso é dobro, é numérica, tá bom? E aí eu posso criar uma nova variável para trabalhar o sucesso ou fracasso, né? Que é o que? O número de ocorrências, tá? Eu coloco aqui, critério do dia violento é que quando ele assume o valor 12 ocorrências ou mais, né? Então eu crio a variável, olha, número de ocorrências maior ou igual que 12, né? Critério dia de violência, tá? Dia violento, né? Então eu crio como numérico, porque se eu não colocar como numérico, ele será um booleano, true ou false, tá? Então o número de ocorrências, tá? A minha variável número de ocorrências é no mínimo maior ou igual que o critério dia de violência, tá? Então eu estou criando uma variável chamada verifica dia violento, ok? Então eu faço isso aqui
Número ocorrências, deixa eu ver, não foi encontrado número ocorrências. Bom, ele não reconheceu a variável, eu tenho que chamar a variável. Então aqui, porque ele não reconheceu diretamente o nome da variável. Então eu posso fazer, por exemplo, um attach data, para que eu possa chamar pelo nome a variável sem fazer referência diretamente aos dados. Então attach data, critério 12, verifica dia violento, e ele verificou, tá? Então eu posso aqui Ctrl C, Ctrl V, ele gera, olha aqui, vejam que ele criou um vetor, né? Um vetor 0 no primeiro elemento, segundo 0, terceiro 0, quarto 0, quinto 0, no sexto é sucesso, foi um dia violento. Sexto, vamos ver aqui, sexto dia, 0, 1, 2, 3, 4, 5, então 3, 4, 5, sexto dia foi sucesso. 14 ocorrências policiais, então foi um dia violento, ok? Então, para possíveis análises descritivas, eu tenho um site aqui que eu recomendo, tá? Que é da UFPR, tá? Que tem um PDF, tá? Lá tem comandos para a gente trabalhar descritivas, tá? É um PDF do professor Adilson dos Anjos, saudoso professor Adilson dos Anjos, tá? Que disponibiliza diversos trabalhos interessantes que nos auxiliam nos nossos estudos, principalmente sobre R, tá? E aí eu tenho a função table, tá? Para trabalhar com a variável, né? O vetor aqui verifica dia violento, né? Para verificar a contagem, né? De quantos dias são violentos. Então eu tenho aqui interrogação table para um help, para quem desejar conhecer melhor a função, e eu crio o objeto tab, tá? Com um table, né? Então nesse table aí eu tenho a frequência absoluta. Então percebemos que 0, né, foram o que? Não dias violentos, foram 20 dias não violentos, e 1 dias violentos. Foram quantos dias violentos? 10, né? 10 dias violentos, ok? Aqui está 10 dias violentos. Se eu quiser uma contagem relativa, né, percentual, tem a função prop.table, tá? Então a prop.table aplicada ao objeto tabela, né? O table é um objeto tabela, então vezes 100 para ser em termos percentuais. Então prop.table aplicado no objeto tabela, nós temos exatamente aqui, ó, os 33%, né? 33,33% de dias violentos, tá? E aqui o passo a passo para o valor P. Então, no H0, a hipótese nula, eu tenho P0, a probabilidade de sucesso na população padrão é 60% de dias violentos. O N é a dimensão do meu table, né? Do meu objeto table, que é um data frame especial. A dimensão 1, eu quero o N, que é o tamanho da amostra, né? Número de observações. Então, N igual a 30 dias que foram observados. O P barra tem distribuição normal P0 com variância erro padrão da proporção amostral ao quadrado, onde erro padrão nada mais é do que a raiz quadrada de P0, 1 menos P0, que está em H0, né, dividido por raiz de N. Então eu calculo o erro padrão da proporção amostral, que eu utilizo na padronização. Então nós temos aqui erro padrão 0,0894, né? 0,0894. Aí vamos conferir com o nosso 0,894. Vejamos. 0,894. 0,89. Aqui exatamente 0,89. Então bateu com o nosso erro padrão. Ok? Conferiu.
Então eu tenho que a proporção observada, tá? Eu vou pegar na tabela do próprio ponto table, aplicada na tabela, né, no objeto tabela, tab, eu vou pegar o segundo elemento, que é a proporção de sucesso, tá? É a proporção da codificação 1. Então, a proporção observada na amostra, que eu chamo de P barra UBS, tá? É a proporção ponto table, próprio ponto table, na segunda dimensão, que eu quero a proporção de sucesso dos uns. Então, feito isso, a proporção observada na amostra é 0,3333, que é 1/3. Né? E o valor P, usando informações, porque no R a gente pode calcular a probabilidade da normal acumulada, tá? Usando a média e a variância na escala original. Então, a média na escala original é P0 e o desvio padrão na escala original é o erro padrão da proporção amostral, o EP do P barra, né? Erro padrão do P barra, tá? E aí aplicada no quantil original, que é o 0,33, tá? Então a proporção observada na amostra é o quantil original. Então eu posso calcular a probabilidade da normal diretamente na escala original. E aí calculo o valor P, né, nessas condições, que foi igual a 0,0014. 0014. E no nosso caso foi 0012, né? Professor, por que deu diferente? Bom, porque a gente calculou usando aqui uma máquina científica de bolso, né? Tá certo? E aqui o R ele tem uma aproximação, uma precisão maior na sua aproximação numérica, né? Então, mais 001, né, já é uma boa aproximação na terceira casa decimal, né, que é 0,1%. 0,1%. Então, 001 já dá aqui, ó, igual ao do R, 001. Somente na quarta casa decimal em diante começa a dar uma diferença aí, tá? Mas nada que prejudique a nossa decisão, ok? Então, feito isso, a gente pode calcular o valor P na escala padronizada. Para isso eu criei aqui uma função que eu chamei de padroniza quantil, uma função que pega o quantil observado, no caso a proporção observada na amostra, considera a proporção de sucesso, a média P0 e o tamanho da amostra N. Calcula o erro padrão da proporção amostral, erro padrão de P barra, tá? Que é a raiz de P0 menos P0 sobre a raiz de N, tá? Aqui o erro padrão da proporção amostral, eu posso fazer um print, né, quando ele calcular, só para eu certificar alguns cálculos. E o Z quantil, a proporção observada na amostra na escala padronizada é o Z quantil, é a proporção observada na amostra, que eu chamei de quantil observado, menos a média P0 dividido pelo desvio padrão da proporção amostral, que na verdade é o erro padrão da proporção amostral, erro padrão P barra, tá? E aí retorna o Z quantil. Então retorna o quantil na escala padronizada. E uma vez, aí a gente vai rodar aqui a função, e aí a gente chama essa função aplicando o quantil observada, a proporção observada na amostra, dizendo que a verdadeira média é P0 e dizendo que o tamanho da amostra é N. Então aplica a função, vou obter o Z observado, que é menos 2,98. Menos 2,98 é o quantil padronizado. A gente obteve menos 3,03, que é, e o menos 2,98 é aproximadamente menos 3, tá certo? Então, novamente, a gente fez cálculo usando a máquina de bolso, né? E o R tem uma precisão maior nas casas decimais, tá? E aí a gente calcula agora o valor P usando a função pnorm aplicada no quantil Z observado, no Z observado, que é o quantil na escala padronizada. Então, o valor P vai dar 0,0014, que é exatamente o que a gente obteve anteriormente, 0,014, tá? Por quê?
Simplesmente a gente uma hora calculou o valor P usando o quantis na escala original e depois usando o quantil na escala padronizada, que é o Z observado. Tá? Aqui, o quantil na escala original é 0,33. Na escala padronizada é menos 3. Ok? Aproximadamente menos 3, tanto pelo nosso cálculo manual quanto pelo R. Ok. Então, a gente dá continuidade, né, usando agora a função específica do R. Eu vou chamar de N dados, que é o tamanho amostral dos dados. Tá? Ele recebe o valor de N, que a gente já calculou. Então, N dados são 30 dias de observação. O total de sucesso, eu vou pegar o segundo elemento da tabela, tá? Da tabela que eu já criei anteriormente, que faz a contagem de sucessos, vai dar o total de sucessos. A tabela exatamente 10 sucessos, tá? 10 dias violentos, e eu vou utilizar a função específica prop.teste para realizar o nosso teste de hipótese para esse problema. Essa função vocês podem dar um help, interrogação prop.teste, tá? E ela requer um x, que é o total de sucessos, quantos sucessos ocorreram. Então por isso que eu calculei aqui usando a tabela, né? Como se diz, os recursos de uma tabela, né? Eu peguei a contagem que ele já fez para mim, quantos sucessos. Então x igual a total de sucessos, no caso vai ser 10 sucessos, 10 dias violentos. O n, que é quantas observações, né? Seria como se fosse o número de repetições de experimentos Bernoulli, né? Tá? Onde eu estou interessado em observar quantos sucessos dentre n. Então, total de sucesso, tot.sucesso dentre n, que é o n dados, tá? Dentre 30 dias. A probabilidade de sucesso tá sobre H0, que é 0,60, 60% de dias violentos, é o que a hipótese nula especifica. A hipótese alternativa less, que é unilateral à esquerda. Correct, false, porque o teste de proporção ou de número de sucessos, tá? Ele pode ser realizado fazendo uma correção, tá? De continuidade. Tá? Isso é mais útil quando a gente tem tamanho de amostra pequeno. Ok? No entanto, a gente não vai fazer essa correção de continuidade. Tá? Por isso que eu coloquei correct e false. Então, aplicando essa função, a gente tem o output. Vejamos aqui. Ele diz: teste de proporção de uma amostra sem correção de continuidade. Né? Os dados é o total de sucesso, tá? Sobre n dados, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu poderia colocar os valores ao invés de nomes de objetos, que aí ele diria um valor numérico mesmo. Então, x seria o que? 10 sucessos, e n, 30 observações. E aí ele não daria nome de variáveis, e sim, ó, dados 10 sucessos de 30 observações. A probabilidade nula 0,60 é o que está em H0, 0,60, 0,6. Que quadrado é porque o R ele trabalha com o quadrado da normal padrão, Então o quantil padronizado, o Z que a gente observou, tá? Ele eleva ao quadrado. E aí eu tenho uma estatística chamada que quadrado. Então é 8,88, é o 3, é aproximadamente 3 ao quadrado, que é aproximadamente 9. O grau de liberdade 1, que aqui quadrado ela tem um grau de liberdade 1, quando é obtida pelo quadrado da normal padrão, tá? E o valor P, que é o que mais nos interessa, né? Que é 0,001435. Perceba que anteriormente a gente tinha obtido esse valor P aqui, no passo a passo, 0,014
34,5, que arredondando é 001435, né? 001435, que é exatamente o valor P que tem aqui usando a função específica, 001435. Então esse valor P aqui, ele é suficientemente pequeno, é menor do que, por exemplo, 1%, é menor do que 5% e também é menor do que 1%. Então a gente rejeita a hipótese nula. Então é mais razoável dizer que a verdadeira média, como diz aqui, a hipótese alternativa, é menor do que 60%, 0,60. Aqui ele faz um intervalo de 95% de confiança de maneira unilateral, um intervalo unilateral, tá? Não é bilateral, limite inferior superior, é limite somente do lado esquerdo esse intervalo, porque o teste é unilateral à esquerda. Veja que a proporção observada na amostra de sucesso é 0,3333, né? E aí, pessoal, a gente tem finalizado, né, o teste de hipótese, tá, para a probabilidade de sucesso em uma população, tá? E aí a gente realmente chega à conclusão de que o plano emergencial para controlar a violência, a proporção de dias de violentos diminuiu. Então vale a pena continuar com esse plano emergencial, ok? Aqui eu acrescentei uns comandos para, se quiser adicionar na base de dados o dia, tá? A verificação se o dia é violento ou não. Então pode-se utilizar data, dólar, o nome da variável, que seria a nova variável, e aí a gente tem acrescentado na base de dados não apenas o número de ocorrências policiais em cada dia, mas também se foi um dia violento ou não, né? Já faz aquela verificação se é maior ou igual que 12 ocorrências. Então aqui o data, tá? Ó, percebo que aqui 14 ocorrências foi um dia violento, 1, e os outros demais dias, 7, 11, 8, 9, 10, não foram dias violentos. Então, é dia violento? Não, 00000, né? Ok? O comando view data, ele abre uma base de dados, tá? Como se estivesse no Excel, tá? Tem um comando usando o glimpse, tá? Precisa do pacote dplyr, tá? E aí o glimpse ele fornece informações adicionais sobre as variáveis. Então, o número de ocorrências é uma variável W, numérica, tá? É dia violento, também é numérica. E aí eu tenho 30 observações, 30 linhas e 2 variáveis agora na base de dados. Eu poderia depois salvar essa base de dados usando um pacote write.xl, tá? Eu vou copiar aqui por simplicidade. Quando a gente importou aqui, ao invés de importar, agora eu já posso exportar. Isso aqui já é algo extra, tá, pessoal? Algo extra aqui, tá? Então, se não houver, vou simular aqui o seguinte, write.xl, eu vou carregar essa biblioteca, eu já tenho instalado, mas se não houvesse, eu poderia usar, se não existir a biblioteca write.xl, né? Se não carregar, porque não está instalado, então instale o write.xl, que é para escrever, tá? E aí depois a gente carrega, ok? Carrega a biblioteca, ok? E aí data, vamos ver. E aí eu posso pegar vou escrever write underline xlsx, o objeto que é data, vírgula, o nome do arquivo. Vou colocar aqui 05 exemplo 3 dados completos, traço
completo. Espero que funcione, né? Aí vamos ver. Bom, e aí eu vou aqui na minha base de dados, na minha pasta, deixa eu ver aqui. Vamos aqui ver onde está. Onde está? Onde está? Estatística aplicada. Vamos lá. Teste de hipótese. 20ª aula. R-script. Não estava programado isso, mas aqui salvou dados completos. E aqui está a base de dados, onde eu acrescentei uma variável e salvei como Excel, onde tem a coluna do número de ocorrências e a outra coluna se é um dia violento ou não. Então, tanto importei quanto exportei base de dados em Excel. Ok, pessoal? Então, convido vocês, né, se gostaram da aula, dá um like, se inscreva aí no nosso canal, tá? E próxima aula vai ser um problema sobre receitas municipais. Será que a receita municipal média das pequenas cidades é maior do que a receita do estado, tá? E a gente vai trabalhar um teste chamado T-de-Student. Por quê? Porque é um teste de média para o caso em que a variância populacional é desconhecida. Então, a média amostral padronizada não mais terá distribuição normal, e sim distribuição T-de-Student. É similar ao que a gente estudou para intervalo de confiança para média, tá? Quando a variância populacional é desconhecida. Então, até a próxima, pessoal. Aguardo vocês para o próximo exemplo, que a gente vai trabalhar teste de hipótese com valor P para resolver o exemplo 4, ok? Então, um grande abraço, até a próxima.